estar aqui novamente. Que bom poder falar com vocês e trazer mais um pouco da palavra do Senhor, mais uma explicação, ainda que simples, mas uma explicação da parte de Deus sobre o Salmo de número 147. Nós estamos procurando enfatizar esse salmo na vida da família, na vida do sacerdote do lar, na vida da esposa que é fiel e produtiva, na vida dos filhos que são como rebentos da oliveira à roda da mesa. Nós consideramos este salmo na expectativa de que ele traga verdades consoladoras, mas também verdades desafiadoras. Nós temos como proposta nesse momento trabalhar louve ao Senhor por sua graça, por sua bondade, por sua providência, por sua provisão em nossas vidas. Deus cuida de cada um de nós, Deus cuida do seu povo, da nossa família, Ele cuida da nossa condição física, da nossa condição espiritual e da nossa condição emocional. Dos versículos 12 até os versículos de número 20, ou do versículo 12 até o versículo de número 20, nós vamos dedicar a essa verdade, tentando trazer para os irmãos, trazer para as nossas vidas, algo que seja desafiador para nossas vidas, para nossa alma, para nossa mente, que nos motive a agir, a viver de conformidade com a palavra de Deus. O primeiro ponto é, a graça de Deus, ela supre todas as nossas necessidades físicas, do versículo 12 ao versículo 18. Observe que nós encontramos aqui algumas expressões neste salmo que traz a verdade, o ensinamento de como Jerusalém, de como Sião, de como Jacó era um povo de propriedade exclusiva de Deus. São expressões para enfatizar a eleição, um povo escolhido, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Se refere a esse povo escolhido, separado, que Deus haveria de usar, de abençoar e de derramar a sua graça sobre ele. Assim como ele disse a Abraão, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O versículo 13, ele fala sobre louvar a Deus porque ele haveria de fortalecer os portões de Jerusalém, de reerguer, de restaurar esses portões. Isso fala da proteção de Deus, da graça de Deus, do cuidado de Deus contra os inimigos à porta, trazendo bênçãos para a nossa família. O versículo 12 diz assim, louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião a teu Deus. Isso traz a ideia da eleição do povo escolhido de propriedade. E o versículo 13, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Refere-se a isto, a proteção contra os inimigos à porta e a bênção sobre a nossa família, como uma família separada, abençoada por Deus, onde as demais famílias da sociedade, da terra, deveriam ser benditas através do nosso testemunho, através da nossa vida, do nosso comprometimento com Deus, do nosso comprometimento com a palavra do Senhor. O Salmo de número 81, o salmista trabalha essas verdades, essas ideias tão preciosas, tão consoladoras, tão desafiadoras. Ele diz assim, se Israel me ouvisse, se Israel me escutasse, eu lhe abateria o inimigo à porta e iria saciá-los com mais fino grão, com mais fino trigo. Se encontra Salmo 81, versículo 14 a 16. Falando desse cuidado, dessa graça, dessa sustentação física, dessa sustentação da provisão de Deus em nos guardar, em nos livrar dos nossos inimigos que vão até a nossa porta, em saciar a nossa necessidade espiritual com mais fino grão, com mais fino alimento. Ele diz, se Israel me ouvisse, se Israel me escutasse. Essa verdade se aplica a nós hoje. Se o meu povo me escutasse, se o meu povo me ouvisse, esse povo escolhido, esse povo amado, eu iria sustentá-los, eu iria abater os inimigos e daria vitórias a esse povo.
ele também menciona aqui do versículo 16 ao versículo 17, ele fala de neve, de gelo, de geada, trazendo essas coisas duras sobre a vida, que causam problema na vida humana. Contudo, no versículo 18, ele fala que ele ordena uma palavra e faz com que toda essa neve, todo esse gelo seja derretido por ordem da sua palavra. Isso aqui expressa uma verdade que Deus está controlando todas as forças da natureza. Todas as forças da natureza estão debaixo do controle de um propósito de Deus. Isso nos ensina e tem a implicação de que Deus criou a natureza, Deus cuida da natureza de forma ativa, de modo que ele use todas essas forças para o bem do seu povo. Não há nada nesse universo, neste mundo, que não seja criado por Deus, governado por ele e usado por ele em bem, em benefício do seu próprio povo, em disciplina e punição para a vida do ímpio. Deus controla todas as forças da natureza, mostrando a nós que nós temos, pela graça de Deus, toda a sustentação para as nossas necessidades físicas, a proteção, o cuidado, a nossa família abençoada, bendita, como uma família escolhida, como uma família amada e eleita por Deus. Em segundo lugar, a graça de Deus supre todas as nossas necessidades espirituais. Do versículo 19 até o versículo 20. Ele diz assim: mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram seus preceitos. Aleluia. Observe que é um desafio, uma exortação, um consolo, uma motivação. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis, os seus preceitos a Israel. E ele não fez assim com nenhuma outra nação. Isso mostra que Israel era um povo de propriedade exclusiva de Deus. Era o foco, a menina dos olhos de Deus, que Deus decidiu usar, abençoar esse povo, fazer desse povo um canal de bênçãos sobre a terra. Isso traz implicações para nós que somos regenerados em Cristo, cristãos eleitos, regenerados, convertidos. Nós também somos essa propriedade exclusiva de Deus, como o próprio Pedro nos ensina na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, dizendo que nós somos sacerdotes, nós somos uma nação eleita, um povo santo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes desse Deus. Louvado seja Deus, nós devemos louvar a Deus, porque a nossa família é uma família escolhida, a nossa família é uma família de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos uma nação santa, nós somos um povo escolhido para proclamar as virtudes desse Deus. E ele diz aqui: mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel, e os demais não se submetem a essa lei e a esses preceitos. Observe que preciosidade, que privilégio é a nossa família submeter à lei de Deus, submeter aos preceitos de Deus. Isso é um privilégio, é uma honra que nós temos. E não há bênção maior neste mundo do que ter Deus se revelando a nós por meio da sua palavra. Nós não somente recebemos o privilégio de Deus se revelar a nós, como Ele nos dá o privilégio de conhecê-lo por meio da sua palavra. Ele se revela a nós por meio da sua palavra, nos ensinando quem Ele é, demonstrando as suas características, revelando a nós cada um de seus atributos. Ele tem nos ensinado sobre o seu propósito, o seu plano de abençoar a terra, de abençoar as nações, de salvar pecadores, e tudo isso Ele fez por meio da sua palavra. Não há uma outra bênção maior do que ter esse Deus dizendo: eu sou o teu Deus e vós sois o meu povo. Essa é uma expressão que sai da própria boca de Deus. Não somos nós que fazemos essa escolha. Deus, graciosamente, por sua graça infinita, Ele diz: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo.
por essa revelação escrita de Deus, que é a Bíblia, que é as Santas Escrituras, nós podemos saber quem Ele é, nós podemos conhecê-lo. E mais, Ele também nos dá a conhecer a nós mesmos, como pecadores, quão grandes pecadores nós somos, quão miseráveis nós somos, estamos distantes dEle, carecendo da glória dEle, e essa palavra revelada que é dada a Israel, que é dada a Jacó, também nos é dada por meio do Evangelho, para que saibamos a nossa condição pecaminosa, para que saibamos o que é o nosso pecado e como nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Essa Bíblia, palavra revelada, esse Deus revelado, como diz aqui, mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. E ele não fez isso a nenhum outro povo, somente aos seus escolhidos. E nós temos o privilégio, essa palavra revela esse Deus como um Deus redentor, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele levou o seu Filho Jesus Cristo à cruz, morrendo por nós, se entregando por nós, sofrendo o castigo que era contra nós, punindo todos os nossos pecados na pessoa de Jesus. Nós sabemos quem nós somos, pecadores, nós sabemos o propósito pelo qual nós estamos nessa terra e nós sabemos como os nossos pecados são perdoados, como que nós somos redimidos, como que nós somos regenerados como um povo escolhido, como propriedade exclusiva. A graça de Deus, ela supre todas as nossas necessidades físicas. Ela também supre todas as nossas necessidades espirituais. Por isso o Salmo convida: louve ao Senhor por sua graça. Louve a Deus porque Ele cuida de nós fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. A sua família é uma família abençoada por Deus. Nós somos abençoados por Deus. Louve a Deus, agradeça a Deus por Ele revelar a sua família, se revelar à sua família por meio dessa palavra e dar os seus preceitos e dar os seus mandamentos a cada um de nós. Deus nos abençoe, Deus nos leve a esse louvor, reconhecendo a graça de Deus, a revelação escrita, a Bíblia, e submetendo essa palavra para o louvor e a glória do nosso Deus. Que em sua família todas as demais famílias sejam benditas nessa terra, para a honra e para a glória e louvor do nosso Deus. Fiquem todos com a paz de Cristo. Um abraço a todos e até mais.